Foi um encargo que me caiu no lombo dos mais pesados. Estou até aqui com uma dorzinha nas costas por causa disso. Porque anunciar o engenheiro industrial mecânico Sérgio Antônio Abunamã para esse auditório não é fácil, não, é difícil. Eu, então, preferia, talvez para o conhecimento de todos, elencar o seu histórico curricular, posteriormente fazer uma apreciação sobre a sua pessoa. O engenheiro industrial e mecânico Sérgio Antônio Abunamã foi professor visitante do Instituto Superior Técnico de Lisboa, professor visitante da Ohio State University, professor da Escola de Engenharia da UERJ, professor da escola da UFFF, Universidade Federal Fluminense, professor de custos de extensão da PUC do Rio de Janeiro, professor de cursos de avaliações e perícias em 24 estados do Brasil e em 8 países, sendo eles Portugal, Espanha, Paraguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Chile. Ex-diretor e ex-vice-presidente do Instituto de Engenharia Legal. Diretor do CREA em 4 mandatos. Autor de 4 livros: Equações Diferenciais, Elementos de Álgebra Vetorial, Curso Básico de Engenharia Legal e Avaliações e Arbitramento de Aluguéis, Avaliação de Imóveis Comerciais e o derradeiro título que ele acabou de anunciar, O Pum Traiçoeiro. Muito bem. A pessoa de Sérgio Antônio Abunamã ultrapassa em muito a figura de um técnico, de um perito, de um engenheiro. É uma figura humana de uma dimensão que a própria tecnologia das avaliações não consegue atingir. Ele é adimensional. É uma pessoa que tem uma habilidade no trato humano que consegue atravessar o sentimento e os corações das pessoas com a maior facilidade, seja quem for. E assim conquista, ao tempo em que ensina, ao tempo em que dá o seu exemplo de comportamento moral, ético e profissional. Portanto, falar aqui de uma das figuras principais, numa casa dessa, aonde se ensina a magistratura, é uma honra muito grande para mim. Eu acho que continuar falando do Sérgio já é começar a retornar ao que já se conhece. Portanto, tenho a honra de passar a palavra para esse querido amigo adimensional, Sérgio Antônio Abunamã. Comumente, o meu amigo Sérgio Quintela. O tempo é escasso. Olha aqui. Vocês não brinquem com os meus sentimentos. Atrás desse cara gozador se esconde uma pessoa muito sensível. Uma vez eu estava dando um curso na cidade de Barquisimeto, na Universidade de Lara, na Venezuela, e eu tinha dito à turma que eu gostava muito de boleros. No dia do encerramento, ainda não tinha acabado a aula, eu ouço: dizem que a distância se el olvido. Estão colocando o disco. Contrataram um trio de mariachis, entraram no auditório da universidade com 100 e tantos alunos, cantando La Barca. Acabei a aula. Não tive condições emocionais de continuar.
E as minhas coisas são folclóricas, né? O Grandisco mesmo dizia que morria de vergonha, que ele dava aula depois de mim, nesses cursos aí pelo Brasil, e as meninas diziam, professor, o senhor não quer dançar com a gente? Porque o Sérgio dança com a gente na sala de aula. Danço e vou continuar dançando. Depois que inventaram o pendrive que tem musiquinha, eu boto lá o meu e tasco um bolero e vamos lá. Mas vamos contar, antes de nós iniciarmos as hostilidades, esse troço aqui não sai, está parecendo a dificuldade que a gente tem, né, Grandisco? Ai, meu Deus do céu. Vou contar uma historinha. O nosso tema, não estou nem enxergando ali, pô. Perícias em ações expropriatórias. Há uns 30 anos atrás, houve a desapropriação para a implantação das novas pistas da estrada rodovia Rio Juiz de Fora. E eu, nomeado como perito, fui fazer a emissão de posse na companhia do procurador do antigo DNR, hoje DENIT, de uma casinha de sapê humílima, mas que estava situada na linha de implantação da rodovia. O morador dessa choupana vivia ali há mais de 60 anos. Mas ele não era o dono da terra, ele era um poceiro. O dono da terra era desconhecido e esse cidadão, se indenizado viesse a ser, seria apenas sobre as benfeitorias que ele construiu na terra que não era dele. Eu chamaria até de malfeitorias, tão furreca que era, tão humilde. Na hora que o bulldozer do DNR vai e derruba a casa dele, ele teve que ser algemado pelos policiais rodoviários que estavam juntos e gritava, doutor, não deixa fazer isso comigo, doutor. Eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, meus netos moram aqui. Doutor, eu não tenho para onde ir, não deixa fazer isso comigo. Se naquele momento o DNR oferecesse a ele como compensação um apartamento na Quinta Avenida e que o DNR custearia para ele, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, ou um apartamento na Avenida de Champs-Élysées, em Paris, nas mesmas condições, ele não queria. O lugar dele era aquele que ele magnetizou com amor, com seu trabalho, na sua lavoura. Esse homem sofreu uma violência do Estado. Ele foi expropriado. E hoje está em voga o dano moral. O sujeito escorrega numa casca de banana, na calçada, quebra a perna, processa por dano moral o dono da casa onde a calçada tinha casca de banana. No condomínio onde o doutor Hilário vai morar, teve uma reunião de condomínio e naquelas discussões condominiais, um chamou o outro de bundão. Não houve uma sequela imediata, não houve aquela reação desagradável, mas ficou ali, faça constar em ata que ele me chamou de bundão. Uma semana depois, o bundoneiro, que chamou o outro, né, recebe 2 oficiais de justiça, um criminal, o outro civil. Injúria no processo criminal, dano moral, porque chamou o cara de bundão. Vocês podem me chamar de bundão à vontade, eu não vou processar ninguém, eu até reconheço que às vezes sou bem bundão. Mas onde a gente quer chegar é que o processo expropriatório se define como a figura jurídica que permite ao Estado a aquisição forçosa de uma propriedade visando a realização de benefícios públicos. Olha a expressão que está ali escrito. Forçosa. Há o uso da força. Eu vendo aquilo que eu não quero vender, entre aspas, para o poder público ou para um concessionário do serviço público. Eu não quero vender a minha casa. E eu me vejo compelido, forçosamente, a vender a casa. Cretela Júnior, nos seus comentários à lei de desapropriação, define desapropriação como sendo o ato de direito público pelo qual a administração,
fundamentada na necessidade pública, na utilidade pública ou no interesse social, obriga, o grifo é meu, não é dele, obriga o proprietário a transferir a propriedade de um bem ao Estado ou a particulares mediante, vejam a utopia agora, prévia e justa indenização. Quando ele fala em obrigar, não há dúvida que ele está impondo um dano moral ao expropriado. E cadê os legisladores dessa legislação de 1941, que atravessou as décadas como uma colcha de retalhos, com um enxerto exagerado de jurisprudência, para que se desse a mais ampla indenização ao expropriado, que se esqueceu de colocar o dano moral? É um componente, nós não vamos discutir a parte de mérito jurídico, mas a indenização não pode ser o simples somatório de valor de terreno mais valor de benfeitorias, ou no caso do imóvel desapropriado, seu imóvel comercial, mais o fundo de comércio, que pertence não necessariamente ao proprietário do imóvel, mas a quem explora o comércio naquele imóvel desapropriado. Se for o proprietário, ele é que vai receber o fundo de comércio. Há, sem nenhuma dúvida, uma parcela de dano moral. Claro que há casos em que a desapropriação é uma maravilha para o expropriado. Linha de transmissão num pico do morro, onde nem o cabrito consegue ir. A concessionária de serviço de distribuição de energia, ou a geradora, desapropria aquele pico do morro para colocar uma torre, e o sujeito vai receber uma indenização, seja ela qual for, mínima, mas uma indenização em valor falso de mercado, porque não há mercado. Quem é que vai vender pico de morro? O único sujeito que vai ficar no pico do morro, ou é uma estátua, lá para abençoar a cidade, ou a torre da linha de transmissão. Então, não há mercado para isso. Então, o que a perícia vai buscar é a justa indenização. Eu defino a desapropriação como um ato de força unilateral do poder público ou de um concessionário do serviço público, para o qual não cabe um recurso. Eu não posso contestar o ato de força expropriatório, eu só posso contestar o valor. Aí é que entra a figura do perito. Ele vai determinar para informar, porque perito não arbitra coisa nenhuma, quem arbitra é o magistrado no poder concedido pelo Estado, ele vai dar as informações técnicas para que o magistrado possa bem decidir. Dois tipos de desapropriação: por necessidade ou utilidade pública e por interesse social. É muito comum no interior, isso eu estou careca de ver, as picuinhas políticas, em que o prefeito tem um inimigo e desapropria o inimigo e inventa que naquela terra do inimigo tem que ser uma coisa lá bacana. Há pouco tempo, na Vara Federal, nosso amigo Celso Aprígio foi perito na cidade de Macaé, uma desapropriação muito interessante. Macaé é a segunda cidade que mais cresce no Brasil. Ela só é suplantada por Palmas de Tocantins, que cresceu ano passado 23%. Macaé, com a implantação do polo petroquímico, a cidade que os preços dispararam, primeiro especulativamente e depois a especulação se transformou em mercado. E o nosso guia maior desapropria uma fazenda de 7 milhões de metros quadrados, fazenda produtiva, porque lá tem a única indústria no Brasil que fabrica caipirinha em lata para exportação. Caipirinha, aquele negócio. Como eu sou abstêmio, eu só conheço o cheiro, detesto, mas diz que o bom da caipirinha é aquele ato de ficar batendo lá no limão, tal, para misturar. Aquilo vem em lata. Portanto, era uma fazenda produtiva. Vocês vão dizer, bom, ele vai assentar aí 500 mil famílias. Desapropriou uma fazenda de 7 milhões de metros quadrados para assentar 35 famílias de sem terra. Vou repetir, não é 350 não. 35 famílias de sem terra. Talvez o órgão expropriante mal orientado
não conheça a geografia do município de Macaé. A zona rural está desaparecendo, ela virou zona de expansão urbana. A vocação daquela terra é para se fazer loteamentos de classe média. Por quê? A terra vizinha à esquerda é um loteamento, a terra vizinha à direita é um loteamento, a terra vizinha em frente, que também eram fazendas há décadas passadas, também se converteram em loteamentos. Portanto, a potencialidade maior que se dá àquela terra, até porque o expropriado já tinha ingressado na Prefeitura de Macaé com a aprovação de um parcelamento de terras, é aquela que deve dar o maior retorno econômico. Não por suposição ou hipótese, mas por dados concretos. Eu me lembro que, uma vez, o doutor Pedro Ligero era juiz, ele desprezou um laudo meu que eu entendi que eu deveria adotar o método involutivo, ou seja, o terreno era um terreno que tinha sido invadido, a invasão permaneceu, foi considerada de boa-fé, então deveria ser indenizado pela perda daquela faixa, o que é muito comum nas ações de desapropriação. Como não havia um projeto aprovado, daquele anteprojeto que eu tinha, eu não, o arquiteto que faz para mim, o meu anjo da guarda nos problemas de edilícios é a Simone Ferguson, nossa querida amiga, irmã, perita competentíssima, que me socorre sempre que eu preciso de um estudo de massa, e até mesmo para fazer esse meu PowerPoint aqui. Não aceitou, porque aquilo era uma probabilidade que o dono do terreno poderia ter feito e não fez. A desapropriação, agora me dirijo mais para o pessoal de engenharia que esteja começando, ela se faz em ordem direta. A União pode desapropriar o Estado, pode desapropriar o município, o inverso não. O município não pode desapropriar um próprio estadual, nem o Estado pode desapropriar um próprio federal. Mas o município ou o Estado pode tombar um imóvel federal. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um exemplo, aquele quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, ele, federal, claro, Ministério da Defesa, ele foi tombado pelo governo do Estado, até para evitar futuras especulações imobiliárias, porque o grupo Brascan, dono do Rio Sul, já tinha um projeto feito de shopping center ali, que seria um desastre ecológico, se fosse aprovado, porque não haveria malha viária sobre a rua Barão de Mesquita para desafogar 3.000 automóveis estacionando naquele shopping center. Então, você teria um belíssimo shopping center, mas você ia engarrafar da Praça da Bandeira até Jacarepaguá, porque não haveria como aprovar. Então, o Estado tombou. O tombamento é também uma restrição, é um uso de força, mas é estranho. O Estado, que depende da União, tombou a União. Pode, não pode desapropriar, mas tombou. Bom, a legislação expropriatória tem que abraçar a declaração de utilidade pública, o órgão expropriante, o objeto da desapropriação, a indenização justa, que é o que nos cabe, procedimentos pré-judiciais e judiciais, a expropriação indireta e a retrocessão. Vamos pular todas essas coisas que já são, como dizia o Nelson Rodrigues, óbvias, ululantes. A declaração de utilidade pública tem que ser dito por que o imóvel vai ser desapropriado, qual é o órgão que vai desapropriar, qual é o imóvel objeto da desapropriação, e vamos nos fixar na indenização justa, porque eu fui delegar ao João Jorge a prerrogativa de ficar chamando a nossa atenção quando o horário acabar, e antes que ele faça isso comigo, eu vou ter que pular muita coisa, mas acho que nós não vamos perder o fio da meada. A gente falar sobre o que você já sabe, reinventar a roda, nós não estaríamos aqui perdendo tempo. Vamos abordar aspectos polêmicos da perícia na ação de desapropriação. Por exemplo, a legislação argentina, ela inclui na desapropriação áreas de influência e que não foram diretamente afetadas. Um exemplo disso acontece no Rio de Janeiro. Quando houve desapropriação de inúmeras áreas para a implantação do metrô,
Antes que o metrô recebesse uma ação de enunciação de obra, porque rachou a casa lá do seu José das Couves, que está a 200 metros do local das explosões, e ela desapropriou também aquela casa. O metrô não ia passar por lá, mas ela poderia ser atingida. Imagine, eu estouro aqui, boto explosivo aqui, a 200 metros aquela casa rachou, enunciação de obra, e o juiz vai ver aquela casa rachada, pum, para a obra do metrô. Então, o que o metrô fez? Desapropriou tudo, mesmo que não tivesse sob direta influência. E depois ficou a polêmica. Vende, não vende, vai fazer o quê? Pode vender como fosse um imóvel qualquer, porque ele perdeu a utilidade que teria para a desapropriação, ou seja, evitar um dano, uma ruína, um colapso, para atender ao metrô. A indenização deve ser a mais ampla possível. Nós vamos falar, havendo tempo, na parcela de fundo de comércio, que é parte do somatório da indenização. Alguns peritos de engenharia, eu sempre me bato com isso, que o fundo de comércio é uma perícia de engenharia ou de contabilidade. Ela é muito de engenharia, embora os contadores berrem, isso é uma perícia de contabilidade. Não é, não. Mas alguns peritos de engenharia fazem bobagem. Calculam a parcela de fundo de comércio, no caso da apropriação do imóvel comercial, calculando o valor do terreno, o valor das benfeitorias, e dizem depois que o fundo do comércio é 20% do valor daquele imóvel. Da onde tirou isso? Da onde tirou isso? O que tem a ver o fundo de comércio com o valor do imóvel? Vai numa joalheria do tipo H externa, ela está em 30 metros quadrados vendendo horrores. Vai num estádio de basquete que é alugado para você fazer, tem 10 mil metros quadrados, vale muito mais do que aquela lojinha de 30 da H externa, e o faturamento é muito menor. Da onde se tira isso? Vou mostrar que isso é um procedimento equivocado e que o fundo de comércio pode ser calculado pelo engenheiro. Mas qual seria a data base que o perito deveria utilizar para calcular o seu laudo? Isso é uma coisa muito polêmica. Uma das perícias mais interessantes que eu fiz foi em São Paulo, no Parque Vila Lobos, a desapropriação do Parque Vila Lobos. O Parque Vila Lobos foi desapropriado, o ato foi no dia 20 de julho de 1986. Eu fui nomeado perito no tribunal no ano 2000. E na nomeação era dito: determina ao perito que calcule o valor de mercado do Parque Vila Lobos para o dia 20 de julho de 1986. Nós estamos no ano 2000. Por que houve isso? O advogado do expropriado faz um contrato com o seu cliente de pagamento de uma determinada valor proporcional, era 10% sobre o valor da avaliação. O cliente não paga, então processa o cliente. Isso independente da sucumbência que ele receberia de direito. Era o contrato particular dele. Houve uma perícia e que o perito chegou lá e encontrou o Parque Vila Lobos, que é um verdadeiro Central Park de São Paulo. Uma beleza, bem urbanizado, mora lá numa cobertura o ex-governador que desapropriou o parque, mas que na época era um lixão. Eu, quando vi aquilo, falei, bem, várias soluções. Uma é consultar uma bola de cristal. A outra, consultar o Tito, Grandinski. Me vejo os seus arquivos aí de há 15 anos atrás. Mas a outra era também pesquisar em loco. E eu vi um edifício muito velho lá, e perguntei ao porteiro, porteiro de prédio sabe de tudo, sabe quem dá para quem come quem, sabe de tudo na vida do prédio. O que era isso aqui quando isso aqui foi desapropriado? Doutor, isso aí era um lixão. E por mais felicidade eu consigo, para a época, a planta aerofotogramétrica era um lixão, não valia nada aquilo lá. Quando o perito, antes de mim, encontrou o valor,
No ano 2000, o advogado ia receber de honorários 40 milhões de reais. O desembargador deve ter levado um susto. Vou assinar um mandato de pagar 40 milhões? Uma ação expropriatória não tem maiores mistérios jurídicos, tem polêmicas, né? Ele falou, olha, tem alguma coisa que eu não estou concordando. Eu quero esse valor lá para a data da emissão de posse. E as correções viriam a ser as correções legais. Até nisso não está uniformizado nos tribunais. Quem deve em São Paulo está numa situação melhor do que quem deve no Rio, porque São Paulo expurga as dívidas antigas, aqueles planos mirabolantes, plano Collor, plano Bless, aqueles planos todos, e o Rio não expurga. Quer dizer, em março de 90, 86% São Paulo expurgou e aqui no Rio não expurgou. Então, tratem de dever em São Paulo, que é mais tranquilo do que aqui. O Tito, não vem dever aqui não, deve lá e se muda para o Rio, tá? Que é melhor. Então, vamos ver aqui. Uma avaliação é uma coisa instantânea. A avaliação não pode prever uma eventual valorização ou, reciprocamente, uma desvalorização da área. Não pode. Ela tem que ser naquele momento. Mas a especulação que incide sobre o processo expropriatório é uma coisa tremenda. E eu vou dar um exemplo aqui real, e que foi utilizado em São Paulo, quando houve a desapropriação de Sete Quedas, que a cidade foi inundada para a implantação da usina de Itaipu. Usou-se a mesma técnica que se usou na usina binacional de Salto Grande, a binacional argentino-uruguaia. Houve um decreto expropriatório em que a cidade de Salto Grande ia ser inundada. Decreto expropriatório. Não houve emissão de posse, mas essa só se confirmou 5 anos depois do decreto expropriatório. Resultado, a cidade parou. Não tinha mais negócio, não se construiu nada, não se vendeu nada. Quem ia comprar um troço para daqui a 5 anos ser inundada, ou quando viesse a emissão de posse? A cidade ficou sem mercado imobiliário. Quando houve a emissão de posse, aí os engenheiros argentinos e uruguaios, e é uma coisa também que poderia servir de exemplo para nós, a Argentina tem um tribunal arbitral chamado Tribunal de Tasaciones, da República Argentina. Esse tribunal é privado, 70% dos conflitos expropriatórios não vão à justiça comum. Eles desaguam e morrem no Tribunal de Tasaciones, que é um tribunal arbitral. É um grupo de 3 a 5 engenheiros que vão resolver isso arbitralmente. Se não concordam com o valor do tribunal arbitral, então recorre à justiça comum. E o que aconteceu em Salto Grande? Parou, a cidade parou. Quando foi feita a perícia para calcular o quantum de indenização deveria caber a cada morador daquela cidade, a cada proprietário daquela cidade, era meio complicado, porque há 5 anos não tinha uma negociação. Pegar a negociação de 5 anos, fazer correção monetária, coisa que os argentinos nem conheciam, nem tampouco os uruguaios, não dava. Era como se hoje, vamos supor, que vem um doido e resolva instalar uma usina nuclear na cidade de Nova Friburgo, onde Mesquitinha tem casa. Nova Friburgo, aquela praça bonita onde durante muitos anos tinha aquela locomotiva que era o símbolo da cidade, parada, e um doidão aí, aqui vai ser o reator. Friburgo parou. Vai ter um reator, a cidade equivaleu à inundação. Quem é que vai morar lá do lado do reator? Primeiro vazamento que tiver lá, até em Cachoeira do Macacu, o cara vai sentir. Durante 5 anos, Friburgo ficou sem negociação, desapareceu o mercado de Friburgo. Na hora que se precisa fazer avaliação em Friburgo e eu não tenho mais mercado, o que eu vou procurar fazer como perito? Vou procurar elementos aonde, já que a cidade não tem mercado? Eu vou procurar numa cidade que tem as mesmas características geoeconômicas e sociais. Teresópolis, 800 metros de altitude, Teresópolis 700.
Industrial, Friburgo tem indústria, Teresópolis tem indústria. Social, classe média, alta, Teresópolis. Ah, bateu. Eu vou pegar preços na Praça de Teresópolis, preço no bairro mais proletário, preço no bairro mais aquinhoado, e transportar isso para a cidade de Nova Friburgo. Foi o que fizeram em Salto Grande, no Uruguai, foi o que fizeram em Sete Quedas, no Paraná. Os procedimentos pré-judiciais, judiciais, já é sabido, principalmente pelos advogados que aqui estão, né? A retrocessão, que é aquela figura em que o imóvel não é utilizado, então o expropriado, se ele não for utilizado em 2 anos, o expropriado pega de volta. Lá em Niterói, tinha um terreno que ocupava toda uma quadra. Tinha não, ainda tem um terreno, não voou, não saiu. E o gabarito daquele terreno era de 4 pavimentos. A prefeitura expropria aquele terreno. Não paga a indenização do proprietário e explora ali um estacionamento. 10 anos depois, ela não fez nada. Era para fazer uma coisa qualquer. O proprietário ia entrar com uma ação pedindo indenização, dano moral, a incapacidade de uso do imóvel durante 10 anos, ia receber um caminhão de dinheiro na enésima geração dele. O prefeito chama e diz, olha, vamos fazer um acordo? Vamos. Você tem toda a razão, você vai ganhar, você tem que entrar no precatório, no século 23 você vai receber esse troço. O gabarito é 4 andares. A prefeitura tem o poder do príncipe. Eu aumento esse gabarito para 18, você terá uma parte muito maior, porque o terreno vale pelo que possa ser nele implantado. E ele concordou com esse acordo. Em vez de se fazer os 4 andares que a legislação, então, permitia, se construiu lá um prédio de 17 andares, onde o dono do terreno teve uma participação muito maior na renda final. Vamos supor que eu tenho um terreno com 1.000 metros quadrados. Vocês são os peritos, vocês, advogados, são os juízes. O terreno tem 1.000 metros quadrados e ele está localizado num logradouro que não tem nenhuma infraestrutura urbana. Não tem asfalto, não tem sarjeta, não tem meio-fio, não tem esgoto, não tem iluminação pública. Pelo fato de não ter essas coisas, não tem ônibus passando, é uma porcaria. E se verifica que o valor do metro quadrado, nessa situação dos 1.000 metros de terreno, para não ter nada de infraestrutura, era ao redor de R$15 por metro quadrado. Está lá. A prefeitura desapropria 300 dos 1.000 metros quadrados para implantar um melhoramento urbanístico constituído de calçadas, esgoto, asfalto, iluminação, em consequência disso passaria a ter coletivos, etc. De modo que, quando a obra ficou pronta, em função desses melhoramentos devidos à própria obra, o metro quadrado daquele resíduo de 700 metros já valia R$70. Aqueles 15 que valia antes, corrigidos monetariamente para a data da perícia que foi realizada com o melhoramento implantado, significaria 18. Eu pergunto a vocês, vocês são os peritos, qual o valor que vocês colocariam no lado como referência? Os 18, que corresponderia à justa indenização na época do ato expropriatório, corrigido monetariamente, ou seja, aplicado num título oficial de renda, até aquela data, ou os 70 com aquela beleza de asfalto, de luz, de ônibus, etc, etc. Qual seria? Qual que você daria, Yara? E deixa para o juiz. O juiz nomeia você para ele não se chatear. Você dá 2 soluções que ele vai se apurrinhar mais ainda com você. Eu também, eu concordo com você. O que ela falou está certo.
Há jurisprudência para todos os gostos. Eu conheço decisões superiores que dizem pagar pela indenização o valor atual que é devido única e exclusivamente ao benefício que a própria municipalidade fez com a implantação da obra, é enriquecimento sem causa. Pague-se o valor da época, onde não tinha nada corrigido monetariamente. Que foi o que aconteceu no Parque Vila Lobos comigo? Porque eu fui determinado na nomeação que assim o fizesse. O juiz é o nosso patrão, que contrata a gente. Mandou fazer para aquela época, é para fazer. Agora, você que tem que descobrir como fazer o melhor método, sem precisar consultar uma bola de cristal. E há decisões que dizem, se a prefeitura pagasse o justo valor, estaria tudo bem. Não pagou, que pague agora, incluindo a sua própria contribuição de melhoria. A situação do valor atual, ela é dúbia. Aqui, no nosso caso, o melhoramento foi a pavimentação, foi a iluminação pública, praça. Mas se essa obra, em vez de ter sido isso, tivesse sido um viaduto, na cara do sujeito, após a obra, desvalorizou o que existe. Lá na linha amarela tem trecho que o sujeito sai da janela, bota a mão na plataforma. Paulo de Fronten. Hein? Paulo de Fronten. Paulo de Fronten. Mesmo que não tenha sido objeto direto da desapropriação e da indenização, cabe uma ação ordinária contra o órgão que desvalorizou o imóvel dele, fazendo uma obra pública que melhorou para os outros, mas não para ele. Então, há o reverso da moeda. É perigosíssimo se atuar dizendo, puxa, aqui está o melhoramento, magnífico, isso aqui está valorizado agora, tal. E agora? Pô, passou um viaduto, agora que o perito está lá, a situação agora está muito pior do que antes de ter o viaduto. Cada caso é um caso, tem jurisprudência para todos os gostos. O que a Yara falou é absolutamente certo, embora trabalhoso. Quem vai decidir no arbítrio que o Estado lhe concedeu é o juiz. E ela, por isenção, pode dar as duas soluções, onde ela vai buscar o de antes e corrigir monetariamente. E o juiz poderá comparar se aquilo que era antes corrigido monetariamente. Vejam vocês, com a diferença de quase 5 vezes. Houve uma real valorização, porque valorização imobiliária não é a variação do valor do imóvel, é aquilo que ele varia acima da inflação. Se ele variar igual à inflação, não valorizou nada, ele apenas acompanhou. Concorda, doutor Tito Livre Gomide? Muito obrigado. Não, se o Tito não concordar, eu volto atrás. Glebas e lotes urbanizados. É muito comum na área rural se desapropriar glebas. O que é uma gleba? Oh, fulano tem uma gleba de 5.000 metros quadrados. Não é bem por aí. A gleba se conceitua como uma vasta extensão de terra com uma área mínima de 16.500 metros quadrados. Mas hoje já se chama de gleba até áreas de 10.000 metros quadrados. Áreas em zona de expansão urbana, onde se possa implantar um loteamento. Vocês já imaginaram? Não se vende grandes áreas assim à torto e à direito. Então, 2 engenheiros sul-americanos, um uruguaio e um peruano José Barba Relata e um uruguaio Oscar Olave, bolaram fórmulas de intensa simplicidade que servem meramente como um parâmetro. Partindo de lotes urbanizados, chegar-se ao valor da gleba, que é muito mais fácil você pesquisar um lote urbanizado. Isso você tem a toda hora, um lote aí, quanto é um lote de 500 metros quadrados? Ah, é fácil. Ah, mas quanto é a gleba de 50.000 metros quadrados? Aí é mais complicado, né? Não tem nenhuma venda no momento. É o chamado método involutivo simplificado. O valor de uma gleba, conhecendo-se os parâmetros de valor de um lote urbanizado,
é definido por aquela expressão, S que multiplica 1 menos K vezes Q sobre 1 mais L menos D, onde S é o valor da gleba, K é o percentual de doação ao município obrigatório por lei federal, no mínimo de 35%. O município pode aumentar esse percentual, diminuir jamais. O município pode entender, por razões ecológicas, ambientais, que o sujeito, para implantar um condomínio, um loteamento, ele deva doar 50%, até mais, 60% para preservar o verde, papapá, papapá. Como no nosso exemplo aí fictício, o que vem a ser o preço médio de metro quadrado obtido em pesquisa? O L maiúsculo é o lucro razoável do empreendedor, do incorporador, que nesse caso a gente estima em 25%. E o D vem a ser as despesas para implantação do loteamento. Vocês vão dizer, puxa vida, isso não tem nada de simplificado? Eu vou ter que calcular as despesas do loteamento, quanto é que é a hora de trator, quanto custa o metro cúbico de terra. O Olave também pensou nisso e estabeleceu um produtóriozinho, Michuruca, que ele viu pela prática que aquele produtório de 30% multiplicado pela área, pela diferença 1 menos K vezes o valor do metro quadrado do terreno urbanizado, equivalia, nem sempre é assim, claro, mas equivalia às despesas para a urbanização. Então, olha como a coisa fica simplificada. Vamos supor que eu tenho uma gleba de 1 milhão de metros quadrados. A doação de 40%. O que? Preço do metro quadrado, obtido em pesquisa de lotes urbanizados, R$ 120. O D vai ser o produtório 0,30, 1 milhão, 1 menos 0,40, 120. As despesas para implantar aquela gleba chegariam a 21.600.000. Substituindo na fórmula, o valor da gleba, que poderia gerar um lucro enorme, é de 36 milhões. Vejam aí que está na ordem de ser a metade do valor do lote urbanizado. Vamos poder pular também, que o João Jorge já está me vindo em cima de mim. Vamos falar sobre as servidões. Há servidões subterrâneas, servidões superficiais, servidões aéreas. As mais comuns são aquelas que nós vemos, servidões aéreas, né? Implantação de linhas de transmissão de energia. Nas servidões subterrâneas, nós temos os gasodutos, oleodutos, galerias de esgoto, etc. E uma coisa importante, o órgão expropriante, vamos supor uma Petrobras, e citar o caso de Vila Socola, em Cubatão, que a Petrobras teve que indenizar as pessoas que morreram, explode aquela galeria subterrânea, aquela servidão, e tinha gente morando na faixa da servidão, o que é proibido. Como a Petrobras, como órgão expropriante, ela tinha obrigação policial de impedir a construção na faixa, e não o fez, ela teve que indenizar todo mundo ali, porque ela tinha o poder e o dever de não permitir que se construísse uma casinha de cachorro ali. Só fez casa. Embaixo dele tinha uma bomba relógio, explodiu aquela merda toda e paf! E morre gente. Mas vamos falar mais sobre a servidão aérea. Os americanos definem servidão como uma facilidade sobre a terra de outrem. A servidão não indisponibiliza o imóvel como propriedade e domínio, ela restringe o imóvel. Ela tem restrições, ela tem riscos, ela tem incômodos. Os riscos são mais do que óbvios. Uma falta de aterramento, uma zona rural, a vaquinha balança o rabo na torre, vira churrasco sem precisar de churrasqueira. Um incômodo, o efeito corona, o sujeito liga a televisão para ver a Xuxa, e vem a Xuxa com a cara do Chacrinha. Vai lá, capucaria lá, botando fagulha para tudo quanto é lado. Incômodo.
O dono do imóvel serviente é obrigado a permitir a passagem da equipe de manutenção do órgão expropriante dentro do seu imóvel serviente, que não pertence à faixa de servidão. Então, você está lá no bem bom, chega lá uns caras, claro, tem que autorizar, ele é obrigado. Você está lá, eu gosto de colocar uma piscina pelada, a minha mulher também, tá, passa lá o cara, light, atrás. E mais, ele tem a obrigação de... Uma vez eu fui ser perito, um carro, o sujeito tinha morrido, porque fez a casa na linha de servidão. A Light mesmo abriu o processo para se verificar que o camarada tinha construído a casa após a linha, a torre ser implantada. Ou após ou antes, não importa. Se foi após, ela que entrasse com uma reintegração de posse antes que o sujeito morresse eletrocutado, porque houve uma falha no aterramento. Caberia a ela não permitir isso. Então, a constituição de servidão é uma coisa que parece sem problemas jurídicos, mas tem problemas bastante sérios. Mas como obter o valor daquela faixa de servidão? Não vai restar dúvida que aquela faixa é um percentual sobre o valor da terra nua, do imóvel serviente. Mas qual é esse percentual? Eu conheço julgados de dar 10%, 20%, 30%, 40%, e julgados clássicos de se atribuir a faixa de servidão em zonas urbanas, de 66,6%, e faixas de servidão em zonas rurais, de 33%. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é publicado tem uma espécie de condão jurisprudencial. Eu tinha um grande amigo, ele era uma bola, já falecido, vive na minha saudade, na minha grande amizade. O Reinaldo conheceu, né? Era muito amigo do Galeano, teu sogro. Ele era divertidíssimo. Ele usava os óculos na ponta do nariz e era dentuço. Parecia o Jerry Lewis naquele filme O Professor Aloprado. E ele presidia uma comissão de avaliações de uma determinada prefeitura do interior, que avaliava os imóveis pelo método do metro quadrado. O metro quadrado era altamente sofisticado. Era assim, um dos engenheiros da comissão falou: fulano, quanto é que você vai botar aí no metro quadrado? Põe tanto. Esse era o método do metro quadrado. Um dia, depois de grande pesquisa, um dia houve uma desapropriação e entra no gabinete dele, furibundo, um engenheiro que tinha sido desapropriado. Essa comissão é dos incompetentes, como é que vocês ousaram avaliar o meu terreno com esse valor vil, vou processar vocês, vou denunciar no CREA, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Naquela época havia um anúncio em voga na televisão da Casas da Banha. A Casa da Banha vende pelo Minimum Price System e tinha saído do ar uns 6 meses antes. Meu querido amigo Catete, com os óculos lá, dentuço, me admira o prezado colega. O seu imóvel foi avaliado pelo que há de mais sofisticado na metodologia norte-americana, o Maximum Price System. O cara olhou aquilo. Ah, é? Então tá bom. Saiu enrabado, mas feliz, porque o imóvel dele foi avaliado pelo Maximum Price System, que nunca existiu, nunca estava escrito em nada, em lugar nenhum. Mas isso veio a propósito do que é publicado, e nós vamos ver isso, se o João Jorge me conceder 5 minutinhos. Em 1990, nós estávamos em Belo Horizonte, terra do Chico Maia, dando um curso no congresso lá de avaliação. Você vai pagar a passagem dele. Não, o Chico não vai hoje, não vou deixar ele sair. Calma, não fica nervoso. Falou em pagar. E nós resolvemos fazer um julgamento simulado lá.
E quem fazia o papel de advogado era o desembargador Najib Slaib. Naquela época ele era juiz. O engenheiro Rogério Bustamante fazia o papel de um dos assistentes, eu fazia o papel do perito. E o imóvel era uma loja de galeria, numa galeria importante de Belo Horizonte, que unia uma rua à outra. Ou seja, aquela galeria que os passantes entram para não precisar caminhar até a esquina para passar de uma rua para outra. Todas as lojas tinham uma visão compulsória. Mas o imóvel objeto da nossa perícia, da nossa avaliação, era uma ação renovatória hipotética, era um imóvel na sobreloja, onde eu não tinha nenhum dado amostral, mas eu tinha uma fartura de dados de amostra no térreo. Pesquisei o térreo, fui para a sobreloja e disse, escrevi no meu laudo, este perito entende que para os imóveis na sobreloja deva haver uma redução de 50% em relação aos imóveis no térreo. O doutor Najib pede ao juiz para me interromper e diz, doutor perito, da onde Vossa Senhoria tirou 50%? Por que não é 30%? Por que não é 40%? Por que não é 60%? Onde é que está isso escrito? Da onde o senhor tirou isso? Eu respondi, bem, devido à minha experiência em 15 anos de engenharia de avaliações, devido ao meu feeling, Najib, com aquela inteligência que Deus lhe deu, responde, excelência, virando para o juiz, diga ao doutor perito que eu agradeço muito os 15 anos de experiência. Agradeço mais ainda o feeling dele. Eu quero saber aonde está escrito que em cima é 50%. Não está escrito em lugar nenhum. Não há uma regra. É um mercado que pode variar. Pode ser 30%, pode ser 60% ou 70%. Mas depois que eu escrevi meu livro, eu botei tudo que está lá em cima, 50%. Já está escrito em algum lugar. Maximum Price System. Então, pode ser uma besteira incomensurável. Está escrito e publicado, vale de jurisprudência. Uma vez, um juiz que eu nem conhecia me chamou. Doutor, eu não conhecia o senhor, foi minha secretária que deu o seu telefone, tinha 3 laudos lá. Um aluguel de 80 mil no concessionário de automóvel, o outro dava, o assistente 25, o outro botava 120. Mas por que o senhor me chamou? Porque os 3 citam o senhor naqueles pontos que eram interessantes, realmente foram muito inteligentes, desde a perita como os 2 assistentes, citando exatamente aquilo que eu escrevi no meu livro, mas que era aplicado especificamente a determinados casos. Ainda juntava, eu falei, a perícia era 70 milhas naquela hora, o senhor não prefere, em vez de eu lhe falar, não, o senhor me nomear para o desempatar? Não, doutor, aí já gastaram tanto aí nesse negócio, quem é que está certo? Guardadas as devidas proporções, os 3, mas se o senhor quiser saber, não é a perita que está certa, porque ela foi por esse caminho, o caso dela que deve ser acatado. Mas, então, o que é escrito tem esse condão jurisprudencial. Da onde nasceu o percentual clássico? Um estudo feito pelo engenheiro Zé Carlos Peregrino, a quem eu presto a minha homenagem, meu tributo. Peregrino, uma das maiores autoridades do Brasil em engenharia de avaliações, uma pena que está um pouco afastado, não sei porquê, talvez por motivo de saúde. Peregrino, nossa especialidade deve muito a ele. Né? Vou ser rápido. Sabe-se que o valor da indenização vem a ser o valor da terra nua multiplicado pelo percentual da redução. Peregrino estabeleceu um estudo em que há esta equação, IVI igual a TVF. VI é o valor da indenização pela faixa de servidão. VF é o valor da terra nua. I é a taxa de renda líquida anual sobre o capital representado pela indenização a receber. Ou seja, esse I é uma espécie de taxa Selic, seriam uns 12%, é uma constante. E o T é uma taxa de renda líquida anual sobre os valores das terras nuas da faixa de servidão. O IBAP de São Paulo fez um estudo, há alguns anos passados, que verificou, se você alugasse um terreno nu na área urbana de São Paulo, o seu retorno financeiro seria na ordem de 8% ao ano. Esquece aqueles clássicos jurisprudenciais, 12% ao ano. E que se essa mesma terra, numa zona rural, se alugada fosse, daria um retorno pela metade, de 4%. Então, o que Peregrino fez? Substituindo na equação 1 a equação 2, a equação 1 ficou INVF igual a TVF. Ora, o termo VF é comum aos 2 membros da igualdade, não precisa ser engenheiro para saber que ele vai ser cortado, e sobrou que IN é igual a T,
onde N, que é aquilo que a gente quer calcular, é o T sobre I. I constante igual a 12%. O T variando, 8% para a área urbana, 4% para a área rural. Na hora de substituir, ele verificou que N para a área urbana é de 66,67%, um número cabalístico, e para a área rural é a metade, 33,33%. Não é uma receita de bolo. Há casos que não tem nada a ver com isso. Ou é mais, ou é menos. Mas o que o Pellegrino fez está publicado, estudado, portanto, tem o condão jurisprudencial. Eu jamais coloco outro percentual para que não me apareça um doutor Najib da vida e esclarecimentos do perito. Onde é que encontrou isso? Eu não encontrei. Encontraram por mim, eu copiei. Não é? É mais confortável e não vai fugir da realidade em qualquer lugar. Se não for 66, será 70, será 60, 58, alguma coisa assim. Não é um mercado que eu vou ter uma discrepância muito grande. Para finalizar, pronto, vou finalizar. Fundo de comércio. O fundo de comércio é uma parcela integrante da indenização que deve ser paga ao expropriado de um imóvel comercial. Resta saber se é uma prova pericial de engenharia ou de contabilidade. Em vez de mostrarmos cálculos, vamos mostrar um casinho real. Há uns anos atrás, a Light desapropria um botequim lá em São Cristóvão, para instalar no lugar do botequim, lá onde ele estava, uma subestação. O expropriado não era o dono do botequim. O dono era um inquilino, que entra com uma ação ordinária contra a Light, pedindo o fundo de comércio pelo qual ele teria direito pelo seu desalojamento. Não houve desmantelamento do negócio, porque ele se instalou em outro botequim, em outro logradouro. São indenizações distintas, um é pleno, o outro é parcial, o dele deveria ser parcial. O engenheiro santista, Fernando Guilherme Martins, deduziu uma fórmula de grande simplicidade, que diz o seguinte: o fundo de comércio vem a ser a razão, L, onde L é o lucro líquido corrigido nos últimos 36 meses de atividade antes da desapropriação. 1 mais I é uma taxa regulamentar de juro de 0,5% ao mês, e N é o período de 36 meses. O dono do botequim era um português muito malandro, e eu passei um dia inteiro lá. Verifiquei que ele tinha um gerente que ganhava 3 salários mínimos, 2 empregados com 1 salário mínimo. E o que ele vendia de cafezinho, quem é que dá nota fiscal de cafezinho, pão com manteiga, etc., faturava o dia inteiro. Tinha a indústria esperta, a peãozada toda comia por lá, o dia inteiro. Vem a Light e diz: esse perito é de uma total incompetência. Fundo de comércio existe quando há lucro. E o português fechava o balanço dele no prejuízo desde que ele nasceu. Usava fraldas. Jamais teve lucro. Só uma multinacional com euros ou dólar na retaguarda pode sustentar 30 anos de prejuízo sem fechar as portas. Mas o botequim do Zé das Couves, lá em São Cristóvão, eu disse o seguinte: ele paga 3 salários mínimos ao gerente. Ele paga 1 salário mínimo a cada empregado, são 2. Não fechou as portas, ele tem um lucro que esse perito estima em ser o dobro do que ganha o seu gerente, ou seja, 6 salários mínimos por mês, porque senão, não fosse esse lucro, era melhor que ele viesse a ser empregado sem riscos e ser empregado de botequim. No mínimo, o juiz aceitou, o tribunal, por unanimidade, aceitou, ou seja, mostrando que se o perito nomeasse para calcular o fundo de comércio do botequim fosse o contador, ele diria: não tem direito. Claro, foi para o livro, cadê o lucro? Está no vermelho há não sei quantos anos, não tem direito. Então, eu peço desculpa por ter me adiantado, muitíssimo obrigado, um beijão para todos vocês.